Aclamação ao Evangelho. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos em Jesus, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um instante de silêncio para que a palavra que acabamos de ouvir caia como semente de vida eterna em nosso coração. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos e irmãs queridos, estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia e para celebrar da maneira que podemos. Eu insisto em algo que eu tenho publicado nas minhas redes sociais. Nós estamos fazendo o possível, eu e muitos irmãos sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro. Há pouco eu ouvia um padre de Portugal também na sua rede social. Eu e muitos irmãos estamos fazendo o que podemos, Papa também, para levar aos corações de muitos a palavra do Evangelho, o dom da Eucaristia e a bênção de Jesus Eucarístico, para que as ovelhas, embora dispersadas em suas casas, não fiquem sem o consolo do olhar do pastor. E o pastor é Cristo. Evidentemente, nenhum de nós, nem eu, nem nenhum dos meus irmãos, menos ainda o Papa, ocupamos o lugar de Jesus. O lugar de Jesus é único, mas nós com ele ecoamos a sua vida, ecoamos a sua missão, de um modo único e singular, pelo ministério ordenado que nos foi conferido ao Papa como Bispo de Roma, aos bispos, a cada um dos sacerdotes. Não pelo mérito nosso, mas por graça de Cristo. Por um dom que brota do coração aberto de Cristo na cruz, porque o desejo de Cristo é reunir todos os filhos de Deus, espalhados pelos 4 cantos do mundo, e dizer para eles que eles são chamados à santidade, que eles são chamados à vida divina, que eles são chamados a viver como filhos e filhas de Deus. E o lugar dos filhos é na casa do Pai. O lugar dos filhos é ao redor
da mesa do Pai. E o que o Pai tem para partilhar conosco é a sua vida, é o dom da vida do seu Filho que livremente foi à cruz por nós, para cancelar aquele decreto maldito de condenação que pesava contra nós, um decreto de morte eterna. Jesus, como diz São Paulo, cancela este decreto para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E para que nós possamos, pela graça dos sacramentos, ressurgir de nossos pecados para uma vida nova. É verdade, vamos ao mundo como cordeiros no meio de lobos, e são muitos os lobos, e eles são vorazes. Os lobos espalhados pelos 4 cantos do mundo querem devorar os filhos e filhas de Deus e da igreja. A gente percebe isso no combate espiritual de cada dia, em cada ambiente que a gente vive. Os poderes desse mundo são terríveis. E na mão desses poderes está o dinheiro, a força. Infelizmente, eles se acham donos do mundo. Às vezes a gente fica perguntando por que Deus está tardando para abreviar o tempo desta pandemia. Talvez para dizer aos donos do mundo que eles não são donos do mundo. Talvez para dizer àqueles que acham que têm o poder em suas mãos, que o poder é de Cristo, que a autoridade é de Deus e que eles não podem nada contra a força da vida e a autoridade da morte. Ambas submetidas à autoridade do único Senhor do universo, que é Jesus. Sofremos as demoras de Deus. Sofremos as demoras de Deus, mas não angustiados, mas sofremos as demoras de Deus com uma ansiedade gritante que brota do fundo da nossa alma como uma fonte que diz para Deus: Senhor, até quando tardareis? Eu quero ver a tua face, como a aurora que brota de manhã ao nascer do dia, como o sol que brota ao nascer do dia. Até quando tardareis? Nossa pergunta não desafia a Deus, não tenta a Deus. Antes, é uma profissão de fé que brota do coração daquele que crê. Sabemos que depois da tempestade virá a bonança. Sabemos que depois da noite virá a manhã. Podem as nuvens tentar tornar opaco o início do dia, mas no alto, no ponto mais alto do dia, no alto calor do dia, nada pode impedir o sol de brilhar sobre nós. O sol da justiça é Cristo, é Jesus. Como cantou Zacarias no seu Benedictus, quando louva a Deus pelo nascimento de João Batista, seu filho, primo de Jesus, viria para preparar o caminho da chegada do sol nascente. O sol nascente é Cristo Jesus, e nós cremos que ele vai brilhar sobre nós. Sofremos as demoras de Deus na expectativa do triunfo de Cristo. As leituras do dia de hoje, desta tarde, desta missa, elas são muito profundas. Infelizmente, o tempo não nos permite meditá-las tão profundamente quanto talvez fosse necessário, mas você pode depois voltar a elas na sua casa para que você possa meditar depois a profundidade do livro da sabedoria que lemos, como do salmo que rezamos, ou ainda do evangelho que proclamamos. Leio o livro da sabedoria e, é claro, o livro da sabedoria está falando de Jesus, está falando do sofrimento de Cristo, está falando da sua perseguição ignominiosa, insidiosa, caluniosa, difamadora. Os seus adversários diziam exatamente isto, não é?
Vamos causar mal a ele e vamos ver se é verdade que aquele que ele chama de Pai virá defendê-lo. O mundo olha para nós que temos fé e diz hoje para nós o que disse para Jesus. Vamos assediá-los, vamos tentá-los, vamos fazê-los tremer, vamos fazê-los sofrer para ver se Deus vem em auxílio deles. O mundo tenta a Deus porque é incrédulo, falta ao mundo a fé. Por isso não deve faltar no nosso coração a fé. O Salmo repete no refrão esta palavra bonita que deve sustentar o nosso coração, do coração atribulado, como dos discípulos no meio da tempestade dentro do barco, do coração atribulado dos discípulos no meio da tempestade, de nós no meio desta tempestade. Também está perto o Senhor está dormindo dentro do barco. Basta simplesmente chamar o Senhor para que Ele se levante e venha socorrer-nos. Venha socorrer-nos. Talvez alguém achasse que o maior milagre é o milagre de calar a pandemia. Não. O maior milagre é aquele que Deus, no silêncio, pelo dom do Espírito Santo, está realizando no coração dos fiéis, de todos os fiéis, desde o Papa, passando por todos os clérigos, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, missionários e missionárias, por todo o povo leigo, cristão, católico, espalhado pelos 4 cantos do mundo. Este é o milagre que Deus está operando, o milagre da fé que brota dentro do coração que crê e que grita para o Senhor: vinde, Senhor, vinde, Senhor, não tardeis mais, Maranata, vem, Senhor Jesus. Este é o maior milagre. E este é invisível aos nossos olhos. O mundo se apavora com as vidas ceifadas pelo coronavírus. Nós não devemos nos apavorar. Antes, devemos olhar para estas vidas chamadas para Deus e reconhecer pela nossa fé que estão nas mãos de Deus. Com isso, nós não estamos negando o sofrimento ou diminuindo o sofrimento dos nossos irmãos. Quantos perderam a vida, e são milhares, e acabaram terminando sua história nesse mundo, isolados, nos hospitais, sem seus familiares. É uma dor muito grande tudo isso, e nós nos compadecemos e rezamos por aqueles que partiram, como também por suas famílias que nem puderam se despedir daqueles que amam. Mas pela nossa fé nós sabemos que cada um daqueles que partiu está junto de Deus, está nas mãos de Deus. Eles já têm a possibilidade de contemplar o eterno. Nós ainda estamos aqui. Eles são bem-aventurados porque já caminham para o julgamento na glória. Nós ainda estamos nesse mundo construindo o edifício da nossa eternidade. Por isso a nossa responsabilidade é maior. Maior de escutar a Deus, de escutar a sua palavra e de obedecer à sua vontade. No Evangelho, e termino esta meditação com isso, Jesus se confronta mais uma vez com aquele grupo em Jerusalém de pessoas que faziam parte da vida do seu povo e da direção espiritual e religiosa do seu povo, um grupo incapaz da fé. Incapaz da fé. E nós somos convidados a olhar para Jesus, a contemplar suas palavras e a encontrar nas palavras de Jesus verdadeiro consolo para nós. Aquele grupo de pessoas dizia: o Messias, conforme a nossa expectativa, nós não sabemos de onde ele vai vir. Havia muitas expectativas a respeito do Messias de Israel. E Jesus vai dizer: olha, vocês dizem que me conhecem porque conhecem meu pai e minha mãe e sabem que eu vim de Nazaré, e esnobam Nazaré dizendo: será que pode vir coisa boa de lá? Mas na verdade, vocês não sabem de onde eu vim. Vocês não me conhecem.
E de fato, aquele povo não sabia de onde Jesus vinha. Não sabiam que ele tinha vindo do coração do Pai. Não sabiam que ele tinha vindo do céu. E que ele não era apenas mais um grande pregador, um grande profeta, como outrora foi Abraão, como outrora foi Moisés, ou como foram até os bons reis ou o grande Davi. Não, eles não sabiam que quem estava ali era o próprio Deus, o Filho de Deus feito homem, que tinha vindo para salvá-los dos seus pecados. Por isso, nós não nos afastemos de Jesus. Não deixemos que nada nem ninguém nos afaste de Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Deus e homem verdadeiro. Deus feito homem para trazer a salvação em seus braços para nós. Jesus, com o Espírito Santo, abraça o mundo, abraça a humanidade com a plenitude do amor do Pai e com o fogo do seu amor devora a nossa alma e o nosso coração, consome-nos para Deus. Peçamos que a graça da presença de Cristo pela fé em nosso coração nos dê o dom de amá-lo mais, de servi-lo mais, console o nosso coração e nos dê fortaleza em todas as nossas batalhas. Amém.